Band News. Jangadeiro Band News FM. Entrevista. A tragédia das chuvas em São Paulo revela drama social que desperta reflexões. Famílias morando em áreas de risco de deslizamentos, imóveis construídos irregularmente. Só naquela área, para vocês terem uma ideia, foram 20 nos últimos tempos. A região é o retrato de outros inúmeros locais de todo este país que carecem de bens básicos como luz, água, ocupação e renda. Mas tem uma entidade em especial que está acompanhando os acontecimentos do litoral paulista, que é a ONG Gerando Falcões. Inclusive já fiz aqui um podcast com o nosso entrevistado de hoje. Essa entidade se define como um ecossistema de desenvolvimento social com a missão de, através de uma gestão eficiente, interromper o ciclo de pobreza nas favelas e transformar a pobreza num item de museu. Oxalá que isso aconteça. A Gerando Falcões foi fundada pelo CEO da entidade, Edu Lira, passou a infância num barraco de favela em Guarulhos, São Paulo, mas inspirado pelo pai através de uma frase: não importa de onde você vem, mas para onde você vai, o Edu deu asas a muitos e muitos projetos e sonhos. Ele é o nosso entrevistado desta terça-feira. Bom dia para você, Edu, seja bem-vindo. Bom dia, Renato. Obrigado pelo convite, obrigado por essa linda apresentação. Ok. Eu gostaria só de lembrar, Nonato, o ré é outra nota musical. Mas, Nonato. Mas mesmo assim, você não erra. Está conversando com a gente, o importante aqui é você, as suas ideias e o que a gente pode fortalecer em termos de doações nesse momento. Você acredita que essa tragédia do litoral em São Paulo evidencia a falta de planejamento urbano, em especial quando falamos de comunidades, não só no sul do país, mas também aqui no Nordeste, por exemplo? Claro. Nonato, cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil vivem em áreas de risco, beiras de encostas, em locais inapropriados. Isso representa cerca de 5% da população brasileira. Logo, 95% da população brasileira que vive em locais mais seguros precisa fazer uma grande reflexão sobre esses 10 milhões que estão correndo risco o tempo inteiro. Nós ainda estamos em momento de chuva, ainda virão outras chuvas pela frente. E ainda pior, Nonato, os principais ambientalistas, os mais respeitados no mundo, afirmam que nós entramos numa era dos grandes eventos climáticos, não é? Então esse pode ser o novo normal. E a gente, infelizmente, não está preparado. As cidades, as favelas, elas foram pensadas para a década de 60, de 70. O seu modelo, a sua matriz não foi atualizada. O Brasil tem que repensar essa grande tragédia da chuva, tem que fazer a sociedade brasileira fazer uma grande reflexão moral e ética do quanto a gente tem sido permissivo e do quanto esse modelo de relação do Estado brasileiro é um modelo que acaba ou pela omissão ou intencionalmente, quero acreditar que muito mais pela omissão, sepultando muitos pobres, enterrando muitos pobres anualmente. Então, eu acho que essa catástrofe tem que colocar a sociedade para fazer uma grande reflexão e a gente sair do outro lado de lá com um novo modelo, com políticas públicas, com orçamento, com investimento público e privado, da sociedade como um todo, e a gente criar um pacto em torno de uma solução. A gente já tem passado por conviver desabamentos de áreas de morros lá no Rio de Janeiro. É uma tragédia que os governos, tanto federal, estadual e lá no município, sabiam do risco de chuva nessas regiões. Poderia ter um planejamento, um projeto, um programa para evitar que só socorressem no momento depois da tragédia? Eu acho que a primeira coisa, Nonato, tem o que precisa ser feito no longo prazo, que é ter um grande programa de urbanismo e moradia popular,
ter um grande programa de combate à pobreza, porque as pessoas também vão morar nessas áreas de risco, porque por não terem outra opção, por não terem tido oportunidades na vida, logo vão morar nas áreas mais baratas, que cabem no seu bolso. Elas invadem esses territórios por não terem outra opção, mas fundamentalmente precisa ser criado um grande protocolo social para desastres ambientais, seja durante e pós-desastres, e capacitar também essas comunidades, porque o governo não vai conseguir realocá-las do dia para a noite. Isso é infraestrutura, são obras, inclusive revisão do espaço de terra, do uso com equidade. Então, é um arcabouço que precisa ser revisto. Mas, para o amanhã, é possível criar um protocolo. Eu estou dizendo em colocar sirenes nas favelas, protocolo de evacuação, capacitar moradores da própria favela para serem bombeiros, ter checklists, todo favelado ter uma lanterna de cabeça dentro de casa, roupa apropriada, barra de cereal, que às vezes ele passa a noite inteira dentro de casa preso, com água pela metade do corpo, e você precisa comer, precisa se alimentar, precisa ter barra, então tem que ter todo um desenvolvimento de um protocolo e capacitação das pessoas para momentos como esse, porque o que a gente viu foi uma tremenda bateção de cabeça. Muitas mais vidas poderiam ser poupadas se tivesse uma simples sirene que avisasse a comunidade da catástrofe. Então, o que eu estou reforçando aqui, Nonato, é que o dinheiro de prevenção, ele é muito menor do que o dinheiro para se reconstruir. Para se reconstruir aqui serão centenas de milhões de reais, de muito dinheiro, sem contar um trauma absoluto que fica nessas famílias, em quem trabalhou aqui durante esses dias, nas ONGs, no Verde Escola, em todo mundo que vivenciou isso, que nem se compara à dor das famílias enlutadas, que perderam gente, que foram soterradas, um rio de lama, uma avalanche de blocos de ferro sobre a cabeça das pessoas. Então, eu acho que é um momento mais do que oportuno do Brasil abrir uma arena de discussão pública e social e a gente encontrar um novo caminho e fazer coisas que são acessíveis para amanhã e coisas de longo prazo. Evidente, Você falou uma coisa interessante, me faz lembrar que empresas de alto risco de acidentes, lá você treina os servidores a aprenderem a se defender, a trabalhar com áreas de segurança, a se prevenir, a formação de bombeiros, treinamento de pessoal para evacuação, utilizar a própria mão das comunidades, a mão de obra das comunidades, no sentido de ações de emergência. Você coloca muito bem o que dá sentido à necessidade de trabalhar também o potencial das comunidades, né? Exatamente. Precisa ser construído tudo isso, somado a um grande plano de desenvolvimento social. Então, assim, Nonato, eu estou nesse momento, para te dar um contexto maior, aqui na Vila Saí. Acabo de chegar novamente, e é o final de semana para rever minha família. Voltei para cá, passo o dia inteiro trabalhando. E estou trabalhando com a comunidade local, com os agentes sociais, com o Verde Escola e com o Poder Público. O Poder Público está aqui também, trabalhando diretamente com a Secretaria de Habitação, com a CDHU, trabalhando com a Secretaria de Desenvolvimento Social. E foi a primeira vez na minha vida, Nonato, quero te dar um depoimento particular, que eu vi governos, que eu vi empresas e a sociedade civil trabalhando, colocando as suas diferenças de lado. Gente de direita ajudando gente de esquerda ajudando gente de direita, gente de esquerda trabalhando com governo de direita, e assim vice-versa, sem discussão ideológica, porque a vida humana, ela tem que estar acima de tudo isso. A vida humana tem que estar acima das nossas ideologias. Isso é muito caro, isso é muito importante, são princípios básicos de vida. Então eu acho que o Brasil tem diante de si uma estrada para fazer uma revisão, uma autocrítica, para construir, para lapidar um novo caminho e a gente sair muito melhor. Nonato, a gente, no primeiro dia da tragédia, a gente abriu uma campanha chamada Tamo Junto nas nossas redes sociais, no site gerandofalcões.com,
Em menos de 24 horas, a gente arrecadou R$1 milhão, e eu fiz o match, eu coloquei mais R$1 milhão do próprio caixa da Geração Luz. Nós já batemos R$9 milhões em arrecadação. E além de mobilizar muitas toneladas e toneladas de alimento, água potável, kit de higiene pessoal, remédio, materiais, serra elétrica para o bombeiro, exército trabalhar nas buscas das vidas que desapareceram. Então, o que eu estou querendo te dizer é que a sociedade, quando acionada, ela consegue demonstrar uma capacidade de reação. Só que depois dessa capacidade, ela vai lá embaixo, são picos. A gente não pode desistir do Brasil. Nós temos que manter um engajamento no longo prazo. Porque a solução para esses problemas que estão aí passam pela mão de todos nós como sociedade. Passa pela cobrança, passa pelo acompanhamento público, passa pela nossa civilidade pública. Isso é civilidade. Porque isso pode acontecer em Pernambuco, né? Pode acontecer em Recife. A semana que vem pode ser em outro lugar. Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro, porque já teve um desastre como esse aqui na década de 60, matou mais de 400 pessoas. Foi aí que nasceu a Defesa Civil. Então o que vai nascer depois desse desastre de agora? Qual é a política pública? Qual é a nossa ação? Não é? Eu não quero ficar trabalhando a minha vida inteira em resgate, em agendas pontuais. Quero formular políticas públicas de longo prazo para nunca mais ter que passar essa humilhação que eu vivi aqui com essa comunidade inteira. Então, acho que a oportunidade que você me dá aqui é a oportunidade de trazer muito mais uma reflexão de uma forma equilibrada, olhando no longo prazo, e dizer que se a gente deixar de fazer isso, encarar essa agenda prioritária, todos nós vamos assumir uma dívida moral e ética com os mais pobres. E o Brasil tem que reescrever uma história, tem que passar adiante essa página de omissão pública e assumir uma nova página de liderança, de protagonismo, de tentativa, de tomar risco, de tentar coisas novas. Nós precisamos tentar coisas novas. Precisamos de agentes públicos ousados, que pensem, que sonhem, que estruturem e executem algo novo, sobretudo para a população mais pobre. Que não seja só transferência de renda, mas também transferência de renda, mas que seja um grande arcabouço que tire as pessoas da extrema pobreza e leve elas para a dignidade social. A gente sabe o trabalho do Rui Lira e certamente, eu falei Rui, do Edu Lira, e certamente vocês que ligaram agora o rádio, entraram agora na nossa área de internet, está acompanhando aqui o Jornal Jangadeiro de Fortaleza, essa é uma questão que precisa ser levantada e discutida por todos, por cada um. A gente sempre está colocando o dedo nas instituições públicas, mas é dever de cada um. É por isso que essa campanha que ele lançou é importante. Deixa eu juntar aqui Carla Moura nessa conversa com você, Ari. Oi, Edu, muito bom dia. Carla aqui, prazer falar contigo. Queria aproveitar o gancho do que você citou há pouco sobre esses picos de ajuda, né? Isso me fez lembrar uma entrevista, uma personagem que a gente conversou há alguns anos, porque aqui em Fortaleza, um dos principais problemas nesse período de chuva é o alagamento, né? Os alagamentos são problemas recorrentes aqui na cidade e muitas pessoas vivem em áreas de risco, né? Que isso é um problema corriqueiro. E eu lembro de um depoimento de uma senhora que ela disse assim: quando chove, a tragédia aqui é todo dia. Né? E isso me fez lembrar dessa questão dos picos de ajuda, né? Sempre quando a gente vê uma tragédia do porte que foi essa última, muita gente se mobiliza, muita gente quer ajudar, mas depois disso a coisa realmente cessa, né? E aí eu queria saber de ti, que já tem um histórico aí atuando nessa área, em que grau a gente pode dizer que está a filantropia como um todo aqui no Brasil, né? Desse nível de ajuda realmente, de pegar na mão do outro? Obrigado pela pergunta. A filantropia no Brasil, ela no geral é tímida, com um grande pico de crescimento nas tragédias. O brasileiro é muito solidário à tragédia e ainda pouco engajado em planos estruturais de longo prazo. E a gente sabe que o curto prazo ajuda, tem que ter ação, mas o que vai mudar o rumo, o destino do país, o que vai deixar legado,
São ações estruturadas no longo prazo. Então, eu queria, com a oportunidade que vocês estão me dando, dar um exemplo. A gente tem um dos programas mais transformacionais da Gerando Falcões, é a Favela 3D, que significa digital, digna e desenvolvida. Ela combate a pobreza crônica e tira favelas inteiras de rotas de pobreza e leva para trilhas de dignidade. Nós temos 4 favelas 3D e vamos implementar uma no Ceará, na favela do Inferninho. Aí na terra de vocês, com o empreendedor social Rutênio. Já temos apoiadores, como a própria Aço Cearense, estamos marcando reuniões com o governo do estado, com o governo municipal, para aliançar parcerias e fazer aí também, em Fortaleza, um grande case de combate à pobreza, de investimento em infraestrutura, de regularização fundiária, de canalização de rio para evitar tragédias como essa, de tornar a favela um lugar mais habitável, mais resiliente às mudanças climáticas. Então, eu acredito muito que a sociedade tem que se envolver diretamente em tragédias como essa, mas, sobretudo, em projetos estruturantes que evitem tragédias, que assegurem a vida humana e que construam um modelo, um case, para que amanhã o governo possa replicar modelos. Então, todo país desenvolvido tem na filantropia um pilar crucial da sociedade. E o que menos falta nesse país é dinheiro. A gente tem uma elite vibrante, com um número de ricos que não para de crescer, com uma atividade comercial, industrial, um país com uma capacidade de inovação gigantesca. E quanto mais a gente tiver filântropos nesse país, filântropos do perfil de Eli Hor. Nós temos um brasileiro chamado Eli Hor que assinou o The Big Pledge do Bill Gates, dando 60% da sua fortuna para a humanidade. Então a gente tem que ter essa capacidade de desprendimento, diminuir a taxa de egoísmo, de querer tudo para si, e ter uma elite participativa, uma elite influente nos processos de mudança do nosso país. A gente precisa de menos ricos e mais elite. Rico é só quem tem e armazena. Elite é diferente. Elite é um CD, ela ganha, ela processa e depois ela redistribui. Então a gente precisa de uma elite que lidera processos de apoio a mudanças estruturais no nosso país. Nonato. Opa, vamos voltar aqui. Conversando, você falava exatamente sobre a importância da campanha. Desde o dia 20, desde a segunda-feira atrasada, a Gerando Falcões tem iniciado esta campanha no sentido de ampliar a discussão, não só apenas da doação que é feita pelo site gerandofalcões.com/tamo junto. Também tem um Pix, você poderia até citar o Pix, que é a possibilidade de auxiliar diretamente com essa parte. Qual é o Pix? @Gerando Falcões. Gerando Falcões. Ou pelo CNPJ. Aqui o número é grande, talvez é mais fácil esse @Gerando Falcões. 18.463.148/1000, começando de trás para frente, 0001-28. Porque esse valor que está sendo arrecadado, como é que ele está sendo desenvolvido para chegar aos necessitados? A gente tem investido, Nonato, recurso em alimento, vamos dizer, em 3 fases, né? No curto prazo, que é ajuda pontual de agora, com remédio, alimento, comida, higiene, kits de higiene pessoal, água potável. E nós temos o médio prazo, que é toda essa ação de infraestrutura, fazendo co-investimento junto com o governo, em construção de casas, em aluguel social, moradias para as famílias que estão desabrigadas, e também num processo maior de inteligência, em criar um plano para as favelas do litoral, de capacitá-las para evitar novos desastres, com formação de bombeiros, inteligência de evacuação, para que a gente nunca mais vivencie cenas tão trágicas como essa. Então eu peço aqui que a audiência aqui possa generosamente fazer a sua doação, fazer a sua colaboração,
porque realmente o que a gente viveu aqui foi uma grande hecatombe social. Agora tem um papel tão importante. Fala um pouco sobre a ONG, que já tem levado até faculdade para dentro das comunidades. O seu leque é amplo, abre-se num aval assim de auxílio, de ajuda, que são ajudas permanentes, são ajudas que pontificam não apenas naquele instante da necessidade, mas que trazem um valor humano muito mais forte, não é isso? Exato. A gente faz uma ação pontual em momentos como esse de calamidade, mas o nosso grande foco é combater a pobreza, superar a pobreza, encontrar um caminho alternativo para tirar essas pessoas de extrema miséria e levar para a dignidade humana. Então, a Gerando Falcões está presente em 6 mil favelas do Brasil, trabalhando em colaboração com milhares de ONGs. A gente criou uma universidade da liderança social que forma líderes sociais de favelas do Brasil inteiro. Inclusive, o processo seletivo está aberto. Nós, inclusive, temos centenas de líderes sociais em Fortaleza e no Ceará, que estão atuando junto com a gente. Temos espaço para mais. A gente capacita, forma, desenvolve. E a gente investe diferentes recursos para que esses líderes impactem mais suas comunidades, para que eles transformem mais, trabalhando com educação, desenvolvimento econômico, cidadania e com projetos de intervenção sistêmica, como a Favela 3D, que é a principal inovação da Gerando Falcões, que está servindo de modelo, inclusive nesse momento, para o governo do estado de São Paulo, e a gente está avançando para transformá-lo em programa de estado. Então, Nonato, o que a gente quer? A gente fala, a nossa missão é transformar a pobreza da favela em peça de museu antes de Marte ser colonizado. Eu acho que é uma aberração se o homem conseguir chegar em Marte, colonizar um outro planeta, antes da gente conseguir entregar o básico, e sobretudo dignidade aqui embaixo. Senão vai ser um tapa na cara de todos nós. A gente não pode permitir isso. Então a gente está numa corrida social contra o tempo para fazer o máximo que a gente pode e construir dignidade em espaços que sempre foram negligenciados. Interessante. Sempre que a gente registra casos como o da ONG Gerando Falcões, a gente tem a impressão de que falta, por exemplo, aos setores públicos, uma necessidade de ouvir vocês que têm uma alternativa não apenas pontual, de salvar as comunidades, de salvar as famílias das comunidades, mas tem uma projeção que leva mais tempo, demanda mais tempo, vai muito mais além. Alguém das fontes oficiais dos governos, seja em qualquer estado, ou mesmo o governo federal, ou dos municípios, tem mantido contato também com vocês? A gente, cada vez mais, Renato, tem entendido que não dá para vencer a pobreza sem o diálogo e sem colaborar com o Estado. Eu também não posso assumir o papel do Estado. Então a gente tem se aproximado com governos brasileiros, tá? De diferentes ideologias, dos mais diferentes partidos, de uma forma inclusive apartidária, e criando projetos em contribuição e colaboração. Isso tem feito a gente aprender muito com a máquina, com os processos, em descobrir formas de diminuir o arco de tempo da mudança, de encurtar cronogramas. E também os governos têm aprendido com a gente, sobretudo com o diálogo com a comunidade, em colocar toda a comunidade na mesa, o governador ouvir a comunidade, os prefeitos, os secretários, irem para a ponta, não só em período eleitoral, mas em momentos do cotidiano da vida humana, para ouvir, para aprender e para descobrir não só como a gente passa uma demão na vida do favelado, mas como reconstrói a experiência de vida do favelado. Então, liderança social, por exemplo, como o Rutênio aí da favela do Inferninho, em Fortaleza, são cruciais para estar na mesa de discussão, para o poder público ouvir e para construir em conjunto. A gente entrou numa época de tanta complexidade que a solução não vem de um de nós, mas a solução vem de todos nós juntos na mesa, co-criando e colaborando. De que forma, você ainda há pouco falava sobre a elite desse país,
você citou ainda há pouco, de que forma a elite tem discutido com a ONG a possibilidade de convivência, no sentido de participar mais ativamente com esse exercício de concidadania que você provoca na sociedade brasileira? Olha, Nonato, eu acho que tudo isso é um grande processo, né? É um grande processo. O empresário existe para criar riqueza, desenvolver produtos, ganhar dinheiro, mas não só para isso. Também para exercer um papel social de transformação na sociedade. Então, assim como a sociedade tem que se atualizar, se capacitar, se informar, evoluir, isso também passa pela sociedade empresarial, pelos empresários do nosso país, de ter figuras que podem ser exemplo de um novo modelo, né, de contribuição. Então, acho que o Brasil, eu mencionei há pouco tempo atrás o seu Eli Rohr, mencionei eu queria mencionar a Ticiane, aí de Fortaleza, aí do Ceará, inclusive, a Aline Ferreira, que são pessoas que contribuem com a Gerando Falcões, contribuem com doações significativas. Então a gente tem que aumentar esse contingente de pessoas que têm a capacidade de doar, que têm a capacidade de se importar. Porque o dado concreto, Nonato, é que não importa quanto dinheiro alguém tenha, se muito ou pouco, se ela vive num condomínio ou na favela, a única forma de sobrevivência nesse planeta é através da colaboração. Todo esse reboliço que se deu aqui no litoral, que ganhou o Brasil, de uma forma trágica e negativa, é porque a lama também molhou e sujou os pés da elite. Atingiu os condomínios luxuosos. Então, quando atinge a elite, as coisas ganham uma outra proporção. E uma reflexão também. Também uma reflexão. Então, a pandemia foi a mesma coisa. Então, a gente tem que fazer essa reflexão de como que as empresas podem impactar mais do ponto de vista social, como que as empresas podem impactar menos do ponto de vista ambiental, para proteger o meio ambiente. Porque a pauta e a agenda social e ambiental, elas estão casadas agora, são inadissociáveis depois dessa tragédia aqui. Está provado que a questão ambiental atinge ainda mais os mais pobres. Então é uma discussão muito profunda que a elite brasileira tem que participar, tem que fazer parte, porque o PIB do país sempre vai ter influência sobre as forças políticas do país. Então, quanto mais consciente for o PIB, mais aceleradamente esse país vai mudar. Quero lhe agradecer mais uma vez, já tive a oportunidade de conversar anteriormente, numa outra ocasião com você, e sempre saudando essa a angústia que lhe leva a mover-se em relação ao que disse seu pai. Não importa de onde você vem, mas para onde você vai. E a certeza de que outras pessoas devem se mirar nesse espelho do senhor da entidade Gerando Falcões, o Edu Lira, acercando-se desse olhar humanitário e também seguramente em defesa do social, em defesa da potencialidade humana que nos cerca. Muito obrigado a você, Edu. Grande abraço. Nonato, obrigado pelo carinho comigo, por esse tempo, pela conversa. Foi um prazer imenso falar com você e com a sua audiência. Um abraço. Um abraço. Olha, pessoas físicas e jurídicas podem contribuir fazendo a doação pelo site gerandofalcões.com/tamo junto. O fazer depósito via Pix, ele disse @... O nome do Pix é Pix mesmo, pix@gerandofalcões.com. E aí, só lembrar que essa entrevista vai ficar toda salva lá no nosso canal do YouTube, tá? É só acessar Jornal Jangadeiro Oficial para você conferir, principalmente compartilhar. 9h58. 101,7.